Era proibido dar um beijinho no banco do jardim. E claro que vinha a polícia, pagava uma multa. O meu pai gostava de cantar em festas, cantava cantos alentejantes, cantava fado e também gostava muito, ele dizia fazer quadros, né? Nós chamamos de poesias, mas ele diziam fazer quadras. Então ele fazia quadras e eu penso que as quadras também que ele fazia, devia falar um bocadinho de política, por o acontecimento que os meus tios falavam e o medo que os meus tios tinham e quererem sair dali e estavam sempre a censurá-lo, penso que tinha a ver com isso. No meu caso, como fui trabalhar para um jornal quando tinha 15 anos, e nesse primeiro período às vezes pediam-me para ir buscar artigos escritos por jornalistas que tinham levado à censura para serem vistos, para depois serem publicados. Eu ia buscar e por vezes, quando chegava ao jornal, em lugar de ir logo entregar, ia à casa de banho, fechava-me na casa de banho e, por curiosidade, via os artigos riscados, muitas vezes muito riscados. E pensava assim, como é que o jornalista, depois disto tudo arriscado, consegue publicar este mesmo artigo sem alterar o conteúdo, quer dizer. No meu caso, uma das coisas que marcou foi descobrir uma segunda fila de livros, tanto na estante, havia uns primeiros livros, os romances normais, e depois por trás eu ter descoberto, eu e a minha irmã descobrimos uma fila onde havia alguns livros de autores russos e outros temas, e quando fomos perguntar porque é que os livros estavam na segunda fila, houve um silêncio e isto são coisas do teu pai, dizia a minha mãe, e o meu pai disse, isto não é para vocês, e o silêncio ficou ali. Antigamente um namorado, os namorados não podiam andar de mãos dadas e em certos sítios, em certas cidades grandes, até eram multadas, não é? E até mesmo namorar. Sim, também não, porque eu cheguei a estar com o meu marido, ainda nós não namorávamos, mas num canto do Castelo de Silves, e ele vê logo o senhor que lá estava a dizer que era proibido e não podíamos estar ali, não sei o quê, pronto. Não era assim uma abertura de andarmos ali a namorar ou abraçar ou aquilo que realmente foi após o 25 de Abril, mas que... Isso havia então controle? Sim, era proibido e tínhamos mesmo a gente tinha vergonha de fazer qualquer coisa, tínhamos medo de falar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Mas naquela altura via-se que o que estava cortado era a linguagem que não interessava porque de qualquer maneira comprometia o regime ou eram informações que eles não queriam que as pessoas tivessem conhecimento. Aqueles sketches brejeiros, normalmente com pequenas críticas ao regime e não sei o quê, dava a ideia que aquilo até era quase propositado para mostrar uma fachada de que se podia falar, se podia criticar, mas eram sempre críticas que não levavam a nada, era apenas para fazer divertir as pessoas. Era uma crítica social, mas que não comprometia, apenas divertia, por isso era tolerado e passava no teatro de revista. Tudo o que nós estudávamos nos nossos livros escolares, eram tudo coisas que favoreciam a grandeza de Portugal, não é? Os desastres, as guerras perdidas, nada disso era mostrado ou ensinado. Nós, se quiséssemos saber a nossa verdadeira história, tínhamos que ir procurar outros livros de história.